Gravando. Para honra e glória do nosso Jesus Cristo. Vamos lá. Ô Senhor, que seja feita a vontade, para tua honra, para tua glória, para teu louvor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. E aí, galera, beleza? Para honra e glória do nosso Jesus Cristo, estamos aqui mais uma vez, continuando essa história maravilhosa que mudou a humanidade. Meu Deus, glória a Deus, aleluia. Graças a Deus, hoje estamos em João capítulo 18, versículo 12 a 27, que é Jesus é levado a Anás. E aqui a gente começa a entender um pouco do cálice da ira de Deus, que Jesus está tomando no meu lugar e no seu lugar, para que a gente não venha tomar esse cálice. E esse cálice consiste em dor, humilhação, dificuldade, inclusive um julgamento injusto. E assim, eu vos convido a imergir nesse ambiente, porque é muito complicado esse contexto. Mas tudo isso existiu para que a gente pudesse ter a certeza de quem Jesus é. Porque de fato ele estava ali cumprindo a missão que tinha sido predita a respeito dele. E vamos começar. João capítulo 18, versículo 12. Do 12 ao 27. Jesus é levado a Anás. Assim que Jesus foi preso, o destacamento de soldados com seu comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, amarrando-no. Isso aqui, no caso, é a live anterior, para o regular nosso Jesus Cristo, os guardas chegam até o Getsemane e aí falam, olha, nós estamos atrás de Jesus de Nazaré. E aí Jesus responde, eu sou. E assim que ele fala, eu sou, os guardas caem. E aí Jesus pergunta de novo, quem vocês estão procurando? Eles falam, nós estamos procurando Jesus de Nazaré. E Jesus responde, não, eu sou. E eles caem de novo. E aí simplesmente Jesus, bora, ó, vamos fazer o seguinte, vocês estão atrás de mim. Então, me prendam, mas deixe esses homens, deixe os discípulos irem embora, porque eles não têm nada a ver. E assim foi. Assim, o destacamento de soldados, com seu comandante e os guardas dos judeus, prenderam Jesus, amarrando-o. Em Isaías, capítulo 53, versículo 3 e 7, fala do servo sofredor. E tem algumas partes aqui que são muito interessantes, que é desprezado e rejeitado entre os homens, um homem de dores que foi oprimido e afligido, mas não abriu sua boca, como cordeiro que foi levado ao matadouro. Jesus é amarrado e entregue sem resistência, cumprindo a imagem do cordeiro mudo de Isaías. E a sua humilhação reflete o desprezo profetizado. E aí que você vê como as coisas elas se encaixam. Jesus, ele vai passar por momentos de situações terríveis, que tinha sido profetizado há mais ou menos 3.000 anos antes dele. Então, assim, olha como a palavra do Senhor ela é totalmente vasta, extensa e firme, sólida. E aqui é justamente o cumprimento disso. Zacarias capítulo 13, versículo 7 diz, o pastor ferido, a espada, desperte-se contra o pastor. E aí Deus ele é muito claro em Zacarias 13, capítulo 7, diz, espada, desperte-se contra o meu pastor. E se você, para honra e glória do nosso Jesus Cristo, for dar uma lida aí, vai ter o meu pastor, inclusive pastor em letra maiúscula. Ou seja, desperte-se contra o meu ungido, desperte-se contra o meu Salvador, desperte-se contra o meu Messias, desperte contra o meu enviado. Justamente em hebraico é essa conotação mesmo, é a conotação do Messias, é a conotação do rei, é a conotação do Meleque, do poderoso. E aí que tá, espada, disperse contra o meu pastor. Fere o pastor e as ovelhas dispersarão. A prisão de Jesus, o bom pastor, inicia o cumprimento dessa profecia, levando à dispersão dos discípulos. E aí você vê, até então, os discípulos de Jesus andavam colados, desde o dia que Jesus falou, olhou para eles e falou, siga-me. Mas a partir desse momento, a partir dessa prisão de Jesus, Jesus foi para um canto e os discípulos foram para outros. Graças a Deus, Pedro e outro discípulo seguiu ali de perto, ali de longe, acompanhando. Mas os outros ficaram com medo. Vamos continuar. Gênesis capítulo 22, versículo 9 e 10. O sacrifício de Isaac.
Isaac é amarrado por Abraão para o sacrifício dele. Que no caso, qual foi o contexto aqui? Deus, ele tinha feito uma prova com Abraão. E Deus falou assim, olha, Abraão, você vai ter um filho. E Abraão já era idoso, já tinha 90 e tantos anos. E 80 e tantos anos. E assim, como ele falou, olha, já sou idoso e tal, minha esposa também, então acho difícil isso acontecer. Mas Deus falou, olha, operando eu. Quem me impedirá? Diga aí. Acabou, você vai ter filho e pronto. E assim foi. Abraão teve o seu filho Isaac, e justamente Deus ele cobra, ele pede, ele faz ele pede um sinal a Abraão, digamos assim. E Deus simplesmente vai lá e fala: Abraão, me dá seu filho, Isaac. E Abraão vai lá com toda a fé em Deus e fala: olha, Senhor, te apresento meu filho Isaac. E justamente Isaac aqui é uma pré-figura de Cristo. Isaac aqui está literalmente mostrando o que seria o sacrifício agradável a Deus. Aquele sacrifício que o pai, Abraão, pede ao filho, Isaac. E esse Isaac sendo ali sacrificado, ele faz isso porque ele quer, porque ele entende, porque ele tem um entendimento de que de fato aquilo está acontecendo. Isaac não era criança. Isaac não era um menino. Isaac era novo, mas tinha compreensão. Inclusive pelo próprio entendimento da antiga aliança, a gente entende que uma criança, um menino, quando ele passa dos 14 anos, ele já é tido como adulto. Não existe, no entendimento da antiga aliança, adolescente. Não existe no entendimento da antiga aliança algo intermediário entre a criança e o adulto. 14 anos para frente, já é adulto. Então, assim, ele já tinha consciência do que estava acontecendo. Ele já tinha consciência do que estava ocorrendo. Ele já tinha consciência de que aquela situação era uma situação atípica. Mas ele cria no pai. Mas ele cria no que Deus falou para o pai. Ele tinha fé no pai. Ele tinha fé no seu pai ali, Abraão, e tinha fé no Deus do seu pai, o Deus Todo-Poderoso, Adonai. Então, assim, ele tinha esse entendimento. Isaac, amarrado por Abraão para seu sacrifício, prefigura o próprio Jesus, o Filho unigênito de Deus, que se entrega voluntariamente como verdadeiro Cordeiro de Deus. Versículo 13. E o levaram primeiramente a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. O texto também expõe a corrupção e a ilegitimidade do sistema sacerdotal da época. Por quê? Que havia desviado do padrão divino. Inclusive, eu aconselho para honra e glória nosso Cristo o texto de Malaquias, capítulo 2, versículos 7 ao 9, e Jeremias também, capítulo 5. E principalmente a parte do 28, do 29 até o 31. Justamente Deus ele fala sobre essa corrupção, essa ilegitimidade do sistema sacerdotal. A menção à influência familiar de Anás e Caifás evidencia o nepotismo e a corrupção, comprimindo as advertências proféticas sobre os líderes que se desviariam do propósito divino. O que acontece? Deus ele instituiu da família do sacerdócio, da família de Arão e depois, né, posteriormente, no decorrer, da linhagem de Levi, para que os levitas cuidem do templo e os levitas sejam sacerdotes. E dentre esses levitas, uma vez ao ano, era escolhido aquele que era o sumo sacerdote, aquele que seria o único que poderia e teria a oportunidade de entrar no Santo dos Santos e ali entregar o sacrifício pelo povo a Deus. Essa era a posição o ápice de toda a humanidade que até então, antes de Cristo, alguém conseguia chegar. Literalmente, era o homem estando ali diante da Arca da Aliança e Deus se manifestava ali no meio. Então, assim, os levitas eram sacerdotes e dentre eles é escolhido o sumo sacerdote. Mas a probabilidade do sogro de Caifás ser o sumo sacerdote era uma possibilidade muito pequena, era muito remota isso acontecer. Mas o que estava acontecendo naquele tempo, naquele âmbito? Naquele pedaço da história. Naquele período, Roma, ela dominava. E justamente
as escolhas elas estavam sendo feitas usando também o poderio de Roma. Ou seja, era basicamente sacerdotes, que tinham uma certa influência com Roma. Então, assim, ali já era um processo basicamente manipulado para que Jesus viesse a ser condenado. Versículo 14. Caifás era quem tinha dito aos judeus que seria bom que um homem morresse pelo povo. E aí você vê, havia toda uma conspiração, havia toda todo um complô para que Jesus viesse a ser silenciado, para que Jesus viesse a ser tirado, para que Jesus viesse a ser aquilo que ele estava expondo contra o sistema religioso, aquilo que ele estava expondo contra o poderio do mal, aquilo que ele estava expondo sobre a lei do Senhor, havia um complô para que ele fosse silenciado. E justamente Caifás, que era um dos líderes também, era quem tinha dito aos judeus que seria bom que um homem morresse pelo povo. Profecia involuntária. Presta atenção nisso, profecia involuntária. Caifás, ao sugerir que Jesus morresse pelo povo, sem saber, ou seja, sem saber, profetizou o verdadeiro propósito da morte de Jesus. Você vê, Caifás, sem saber que seria necessário que Jesus morresse pelo povo, ele profetizou o verdadeiro propósito da morte de Jesus. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Se você busca a Deus e se você entrega a sua vida a Deus e alguma coisa chega na sua vida, não foi Satanás que mandou, não foi Satanás que enviou, não foi Satanás que fez alguma coisa e está ali, não. Foi Deus que mandou aquilo para você. Então, se foi Deus que mandou aquilo para você, fique em paz, porque ele cuida, ele garante. É o caso que aconteceu com Jesus. Caifás, a vida de Jesus, ele deu a Deus. E qual foi o contexto? Ele fez com que os inimigos ali contrários a Jesus, ele próprio profetizasse o verdadeiro propósito da morte de Jesus. O cumprimento da antiga aliança. Opa, parece que a internet caiu aqui. Vamos fazer um teste aqui. Vixe, caiu a internet. A internet caiu, mas graças a Deus a gente está gravando aqui. Caiu, mas parece que vai voltar. Inclusive foi isso que aconteceu nas lives anteriores. A gente, graças a Deus, a gente estava expondo, né, na sexta-feira. E aí parece que caiu. Mas voltou. Aí ficou um pedaço, né, um pedacinho da live, e aí não pegou direito. Deu um bug. Aí a gente teve que reexpor, né, essa parte da live. Mas se Deus quiser vai pegar. Parece que vai pegar. De qualquer forma, a gente está gravando o áudio aqui. Então, se tiver algum problema, a gente põe o áudio. E aí a gente não perde essa parte, não. Cadê? Bora conectando. Você vê a importância, né, da internet. A gente não... Às vezes não... tá sem internet. Como é que a gente pode fazer isso aqui? Ó, para quem está assistindo, para você que está ouvindo, pode ficar tranquilo que a gente vai continuar, certo? Ó, vamos continuar aqui, de qualquer maneira, sem o vídeo, né? Vamos continuar só no áudio aqui. Que a internet caiu. Enfim, Caifás era quem tinha dito aos judeus que seria bom que um homem morresse pelo povo. Profecia involuntária. Caifás, ao sugerir que Jesus morresse pelo povo, sem saber, profetizou voluntariamente, profetizou o verdadeiro propósito da morte de Jesus.
o cumprimento da antiga aliança aqui. Essa declaração se conecta essa declaração conecta Jesus ao sistema sacrificial da antiga aliança, especialmente ao dia do Yom Kippur, o dia da expiação, mostrando como um sacrifício definitivo por todos os pecados. O que acontecia? No dia do Yom Kippur, literalmente, aquele cordeiro que era morto a favor do povo, ele era levado justamente aos líderes, para que os líderes eles viessem a impor suas mãos sobre aquele cordeiro, e inclusive sobre os sacerdotes e tal, para que só depois o sumo sacerdote pudesse vir a levar a condenação daquele cordeiro. Então, era literalmente isso que estava acontecendo com Jesus ali naquele contexto. Jesus ele já tinha passado ali pelos guardas, já tinha passado ali pelos discípulos, inclusive, já tinha passado ali pelas pessoas, já tinha curado as pessoas, e agora ele foi levado já tinha passado ali, né, pelo povo romano, inclusive, que depois ele volta, né, de certa maneira, mas agora ele estaria sendo levado ao sumo sacerdote, para que o sumo sacerdote ele viesse a cumprir aquilo que estava predito. Ó, a live voltou aqui no YouTube. A live voltou aqui no YouTube. Vamos continuar. A profecia involuntária. Essa declaração conecta Jesus ao sistema sacrificial do Antigo Testamento, especialmente no dia da expiação, mostrando como sacrifício definitivo pelos pecados. A salvação universal. Literalmente, a morte de Jesus não salva apenas Israel, mas reúne e salva todos os filhos de Deus que creem, cumprindo o plano redentor de Deus para toda a humanidade. Gente, isso aqui é muito importante porque assim, ó, para você, todo ano, quando era feito o sacrifício a favor do povo, para você cumprir aquele sacrifício, para que aquele sacrifício fosse cumprido, digamos assim, era necessário que a pessoa cresce. Não era só ser judeu, mas tinha que ser judeu e crer que aquele sacrifício era a favor dele. Se a pessoa não cresce, não seria possível. Então há esse entendimento. Deus ele deixa isso muito claro, que era necessário a fé para que o sacrifício pudesse ser cumprido. Pedro nega Jesus. E aqui é uma parte também muito terrível. Simão Pedro e outros discípulos estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, este discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. E aí você vê, Pedro, ele tinha dos discípulos era o mais velho. Então ele tinha uma certa experiência maior do que os outros discípulos. E ele conhecia o sumo sacerdote. Era alguém que estava ali perto. Você conhecia do sumo sacerdote. Tinha uma certa ligação. Ele conseguiu entrar no pátio da casa do sumo sacerdote. O julgamento injusto do inocente. Jesus, o justo. Jesus é levado ao julgamento por líderes religiosos corruptos, cumprindo as profecias do Antigo Testamento sobre o sofrimento do servo inocente. O fracasso da liderança sacerdotal revela a necessidade de uma nova comunidade de fé, com Jesus como verdadeiro sumo sacerdote e mediador. Isso aqui é muito importante porque assim, ó, em Isaías, inclusive, Deus ele fala assim, olha, que as portas das sinagogas de vocês fossem fechadas. Tomara que vocês parem de louvar, de cantar. Tomara que vocês parem de fazer sacrifícios. Tomara que vocês parem de fazer suas festas solenes, porque vocês não estão agradando a mim. Porque vocês não estão louvando a mim. Porque vocês não estão me agradando desse jeito. Vocês estão... É o contrário, vocês estão levantando a minha ira contra vocês. Porque por fora vocês parecem santos. Por fora vocês parecem justos. Por fora vocês parecem honestos. Mas dentro de vocês há todo mal, há toda corrupção, há toda imoralidade. Vocês são sepulcros caiados. E é exatamente o que Jesus fala. Vocês são sepulcros caiados, raça de víbora. A ira de Deus está sobre vocês. E justamente Jesus ele é levado
a esses homens que Deus diz que são sepulcros caiados, para Jesus ser julgado por eles. Então, assim, olha o grau de problema que literalmente Jesus estava entrando, mas de forma, ele querendo entrar ali, de forma voluntária, para que fosse cumprido aquilo que tinha sido escrito a respeito dele, que ele morreria pelo povo. Então, assim, ali o julgamento ele era totalmente injusto. Ali o julgamento ele era totalmente corrupto. E é exatamente o que está acontecendo aqui. O fracasso da liderança sacerdotal revela a necessidade de uma nova comunidade de fé, com Jesus como verdadeiro sumo sacerdote e mediador. Versículo 16. Mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. Ou seja, ele não pôde entrar na casa, ele ficou de fora. Outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Ou seja, Pedro entrou. Já entrou ali já saiu da rua, entrou ali naquele pátio e estava naquele ambiente. Assim como no Antigo Testamento, o acesso à presença assim como no Antigo Testamento, o acesso à presença dos líderes religiosos era restrito e dependia de mediação, apontando para a necessidade de um líder maior, que é Cristo. Na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, existiam os sacerdotes, né, a família de Levi, os filhos de Levi, e existia ali o sumo sacerdote. O sumo sacerdote, para alguém poder ter acesso a ele, era só sacerdote. E olhe lá, não era nem todo sacerdote, era determinados sacerdotes que o sumo sacerdote queria que entrasse na presença dele. Então, assim, havia uma distância muito grande dos sacerdotes, daqueles que são os emissários de Deus nessa terra, para o povo. Era uma distância totalmente absurda do povo para os sacerdotes. E justamente isso aqui está apontando o quê? Uma necessidade de um sumo sacerdote presente, uma necessidade de um sumo sacerdote completo, uma necessidade de um sumo sacerdote cotidiano, uma necessidade de um sumo sacerdote maior, que fosse capaz de estar com o povo, que fosse capaz de habitar com o povo, que fosse capaz de viver com o povo. Porque isso não acontecia. O sacerdote, o sumo sacerdote, e principalmente o sumo sacerdote, ele habitava, ele vivia em um bairro específico, em um bairro onde ele vivia do jeito, naquele modo, daquele jeito. Ele não tinha contato com o povo. E é exatamente o que Deus não quer. Deus falou da separação, Deus falou da necessidade de separação, mas para todos. Mas o que é que eles fizeram? Eles se segregaram. E Deus não quer isso. Deus quer que nós sejamos um. Deus quer que nós sejamos unidos. Deus quer que, literalmente, aqueles que creem em Jesus sejam um povo só. Ele não quer divisão, ele quer união. Pedro, ele entra. Então, ela então perguntou a Pedro. Ela, no caso, é uma moça que ficava na porta. Ela então perguntou a Pedro: você não é um dos discípulos desse homem? Olha que pergunta terrível. Olha que pergunta absurda. Ela perguntou. Agora para e pensa comigo. Você está ali diante do seu Messias, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Ele entrou naquela casa e você está acompanhando. E justamente você acompanhando, ele entrando naquela casa, chega alguém, você vai entrar também, e aí fala, opa, peraí, você tem que cair fora. Aí chega uma outra pessoa, um irmão seu, um amigo seu, e essa outra pessoa chega e fala, olha, ele pode entrar, deixa ele entrar também, não tem problema não. E aí por causa dessa outra pessoa você pode entrar. E aí quando você acaba de entrar, essa pessoa que estava na porta barrando quem estava entrando e quem estava saindo, essa pessoa pergunta para você, você não é um dos discípulos desse homem? O que ia passar na sua cabeça nesse momento? Olha, esse homem está sendo levado de forma injusta, de forma corrupta, de forma mentirosa, de forma enganosa. Ele está ali sendo processado.
e está sendo condenado. Se eu falar que eu sou discípulo dele, é provável que eu também entre no bolo. É provável que eu também entre nisso aí. É provável que eu também aconteça a mesma coisa comigo. Então, como uma forma de defesa para você, como uma forma de autodefesa, como uma forma de se defender de fato, o que você vai fazer? Você vai ficar quieto, você vai dizer que não. Que foi o que Pedro fez. Pedro respondeu: não sou. Você é um discípulo desse homem? Não sou. Eu? Sou não. Nunca nem vi, nem sei quem é. Eu não sou não, conheço não. Foi o que Pedro respondeu. Eu não sou. Versículo 18. Fazia frio. Os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira, que havia feito para se aquecer. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. Gente, Israel é um país fantástico, maravilhoso. Deus ele fez Israel em um local onde tem colinas, tem montes, e lá faz muito frio, inclusive neva. Mas também fez um local mais baixo, ali, né, o Mar Morto, onde não tem nada, de fato, né, como o nome diz, o Mar Morto. E ali é o lugar mais baixo da Terra, né, o mar mais baixo da Terra. E do outro lado, a praia, toda aquela praia ali, fantástica. Só que aí que tá. Jerusalém é uma cidade alta. Jerusalém ela ficava nas colinas, ela ficava em uma cidade mais alta. E por ser mais alta, fazia mais frio. E foi o que aconteceu. Nesse contexto, nesse tempo, era um tempo de muito frio. E por isso que o texto ele deixa muito claro isso. Por isso que o João, para honra e glória dos seus, que ele escreve isso com muito cuidado. Fazia frio. Por causa disso, os servos e os guardas estavam ao redor da fogueira, que havia sido feita para se aquecerem. Pedro também estava de pé com eles, aquecendo-se. Pedro nega Jesus. Isso cumpre a profecia de que os discípulos o abandonariam. Abandonariam a Jesus. Zacarias capítulo 13, versículo 7, João capítulo 13, versículo 38. O próprio Jesus falou, vocês vão me abandonar. E estava aqui sendo cumprido. A fraqueza de Pedro exposta. Pedro, apesar da sua promessa de fidelidade, ele falha, mostrando a necessidade de redenção. Aí você para e pensa, Pedro tinha ali 3 anos com Jesus, acordava com Jesus, dormia com Jesus, comia com Jesus, viajava com Jesus, voltava com Jesus, orava com Jesus, fazia coisas com Jesus, subia, descia, estava ali o tempo todo com Jesus, suava com Jesus, estava com Jesus ali o tempo todo, era seu amigo. E aí, naquele momento, Pedro vai lá e fala, eu não conheço não, nunca nem vi, eu não sei quem é não, não conheço Jesus não. Pedro, apesar da sua promessa de fidelidade, e o pior, Pedro foi o único ali que garantiu, eu vou estar com o Senhor até o final. Eu garanto para o Senhor, se for preciso, eu morro pelo Senhor. Se for preciso, eu morro com o Senhor. Mas jamais vou te abandonar. Então, assim, se o Pedro para os discípulos, para os outros discípulos era alto, para Pedro então era maior. Por quê? Porque Pedro garantiu que ia estar com Jesus. Pedro prometeu que ia estar com Jesus. E Pedro não cumpriu. Porque na primeira oportunidade, o que, é que Pedro fez? Eu? Eu não conheço não, nunca nem vi. Jesus? Sei lá quem é. Pedro negou. Apesar de Pedro, apesar de sua promessa de fidelidade, Pedro falha, mostrou a necessidade de redenção. Gente, a nossa redenção ela é constante. A nossa necessidade de redenção ela é cotidiana. Todos os dias nós precisamos de Jesus. Todos os dias nós precisamos ser aperfeiçoados. Todos os dias nós precisamos ser mudados. Todos os dias nós precisamos ser outra pessoa. Todos os dias, sem exceção. A fogueira como cenário de prova. O ambiente ao redor do fogo destaca um momento de teste para Pedro. Aqui é um cumprimento da profecia do Antigo Testamento sobre o abandono do Messias. Revela a fraqueza sobre o abandono do Messias. Esse momento revela a fraqueza de Pedro, preparando o cenário para a futura restauração de Jesus. Então, assim, para a sua futura restauração por Jesus. Então, assim,
Esse ambiente de fogueira, esse ambiente ali de fogo, a palavra de Deus ela diz que o fogo ele refina o ouro. Não há uma joia rara, não há um tesouro que tenha sido refinado sem o fogo. O fogo é fundamental. E justamente esse momento ele estava simbolizando isso, que Jesus ali, ele estava continuando o trabalho dele, refinando Pedro, trabalhando em Pedro. Estava tirando aquilo que ainda era incredulidade, aquilo que ainda era medo, aquilo que ainda era desesperança, aquilo que ainda era tristeza. Jesus estava tirando de Pedro esse sentimento, para que Pedro pudesse ser restaurado, para que Pedro pudesse ser mudado. Você acha sinceramente que Jesus não sabia que Pedro carregava uma espada? Jesus, o cara, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Claro que Jesus sabia que Pedro carregava uma espada. Você acha que se Jesus chegasse assim e falasse, Pedro, ó, larga essa espada, deixa essa espada embora, manda essa espada embora, abre mão dela. Você acha que na hora Pedro não ia fazer isso? Mas sabe por que Jesus não falou isso? Sabe por que Jesus não pediu que Pedro abandonasse a espada? Porque o processo de andar com Jesus faz com que nós sejamos mudados. O processo de andar com Jesus faz com que nós sejamos diferentes. O processo de andar com Jesus é justamente o que faz a mudança em nós. E é exatamente o que Jesus queria. Jesus não queria que Pedro abandonasse a espada por um pedido dele. Mas Jesus queria que Pedro andasse com ele. E no decorrer da andada com ele, aí sim ele seria transformado. Aí sim ele seria restaurado. E é isso que Deus quer da gente. Deus não quer que você, eu tenho isso, eu faço aquilo, eu tenho um pecado assim, eu tenho um pecado assado, não importa. Jesus, o Senhor, não está perguntando o seu pecado. Ele não está perguntando sua falha, ele não está perguntando aquilo que você próprio sabe que é errado. Ele tá nem aí para isso, mas ele quer você, do jeito que você tá, do jeito que você é. Continue com Cristo. Por quê? Porque se você continua com Cristo, de duas uma, ou o pecado vai ser mais forte e vai tentar te matar e não vai conseguir, porque Jesus venceu a morte. Ou Jesus vai ser mais forte e vai matar o pecado. Acabou. Continue com Cristo. Apesar do seu pecado, apesar da sua dificuldade. Eu peco, eu falho, eu erro. Mas eu busco continuar com Cristo. Por quê? Porque eu sei que Ele quem quer me transformar. Que Ele quem me muda. E é o que importa. Então, pelo amor de Deus, continue com Cristo. Haja o que houver. Mantenha-se firme com Jesus, porque é Ele quem cuida de nós. Vamos continuar. O sumo sacerdote interroga Jesus. Versículo 19. Enquanto isso, todo esse contexto, Pedro lá fora, Jesus lá dentro, e Pedro já negando Jesus uma vez. Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e dos seus ensinamentos. E aí você vê, isso no meio da madrugada, Jesus estava sendo interrogado. Interrogado sobre os discípulos, que todo mundo via, subia e descia, tá todo mundo ali, e seus ensinos. Jesus ensinava nas sinagogas. Jesus ensinava no meio da rua. Jesus ia para os locais onde as pessoas estavam e lá ensinava. Por que eles estavam interrogando Jesus? Sendo que o que ele estava falando já era totalmente público e conhecido de todos. Jeremias capítulo 26, versículo 11. Os sacerdotes e profetas acusaram Jeremias diante das autoridades, assim como fez com o próprio Jesus. Jeremias foi acusado injustamente pelo que ele profetizou. Jeremias foi acusado injustamente, interrogado e acusado. Olha o que está acontecendo com Jesus aqui. A mesma coisa que aconteceu com os profetas, a mesma coisa que aconteceu na antiga aliança, estava se cumprindo aqui em Jesus. O mundo os odeia. E aí, infelizmente, essa é a realidade. O mundo odiava Jesus. Ali estava sendo feito todo um julgamento para que Jesus fosse condenado. Não era um julgamento justo, mas era um julgamento totalmente corrupto. Versículo 20. Versículo 20.
Respondeu-lhe Jesus: eu falei abertamente ao mundo. Jesus falou em alto e bom tom. Eu falei abertamente ao mundo. Ou seja, todos ouviram. Todos tiveram acesso ao que eu falei. Todos viram e ouviram e estavam ali. Eu falei abertamente ao mundo. Ou seja, eu falei abertamente a todos. Sempre ensinei nas sinagogas e no templo. Gente, sinagoga é tipo igreja. Todo lugar tem uma. Mas templo só existiu 2 templos até hoje, que foi o templo primeiro de Salomão, que esse templo foi destruído, e foi reconstruído o templo de Zorobabel, que inclusive havia uma profecia maravilhosa a respeito desse templo. Aí você vê, só abrindo um parênteses aqui para onde glória ao Senhor Jesus Cristo. O primeiro templo de Salomão, ele era totalmente de ouro. No chão, nas paredes, no teto. Ele era ouro, totalmente de ouro. Tudo de ouro. Tudo que vocês imaginarem era de ouro. É um lugar fantástico, maravilhoso, extremamente luxuoso. Só que esse templo ele foi destruído. Ele foi destruído porque Israel se corrompeu, ele foi destruído porque Israel foi contrário à lei do Senhor, ele foi destruído pelo próprio pecado do povo. E esse templo foi destruído. Só que Zorobabel, só que foi profetizado que um homem, que foi Zorobabel, que construiu esse templo, iria construir um novo templo, que Deus iria fazer um novo templo, uma nova habitação. E essa habitação, a glória da segunda casa seria maior do que a glória da primeira casa. A glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira casa. E justamente agora a segunda casa ela foi absurdamente maior, porque nesse segundo templo, nessa segunda casa, quem entrou lá foi o próprio Jesus. Não era mais Deus que ia através de uma nuvem e ficava sob o templo. Foi Jesus que entrou nesse templo e ensinou a todos. Foi Jesus que entrou nesse templo e abertamente a todos ensinou o reino dos céus. Por isso que a glória do segundo templo, da segunda casa, foi maior do que a glória da primeira. E Jesus ensinou não só nas, entre aspas, igrejas, nas sinagogas, que estavam espalhadas ali por toda a região, mas ele ensinou no próprio templo, no próprio segundo templo. E Jesus deixou muito claro, eu sempre ensinei nas sinagogas e no templo. Ou seja, tanto o povo, quanto os sacerdotes, quanto o próprio sumo sacerdote, sabia muito bem o que eu estava falando e o que eu estava ensinando. Nunca foi escondido. Nunca foi oculto. Nunca foi em segredo, em sigilo que eu estava falando. Pelo contrário, sempre foi exposto nas sinagogas para o povo e no templo para os sacerdotes e o sumo sacerdote. Aí, como Jesus falou, eu falei abertamente ao mundo, ou seja, a todos. Eu sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reuniam. Ou seja, onde todos os judeus se reuniam. Não havia segredo. O que Jesus ensinava, o que Jesus passava, o que Jesus mostrava, ele não fazia em oculto. Pelo contrário, ele fazia tudo em público, para que todos pudessem ver e aprender, ouvir e aprender. Onde todos os judeus se reuniam. Nada disso em segredo. Quem falou foi Jesus. Nada disso em segredo. Acabou. Nada disso em segredo. Por que vocês estão me perguntando se eu não ensinei nada em segredo? Mas tudo que eu ensinei foi em público. Os profetas do Antigo Testamento, como Jeremias, proclamavam a mensagem de Deus publicamente nas portas do templo para que todo o povo pudesse ouvir. Os profetas, inclusive Jeremias, Isaías, eles proclamavam a palavra do Senhor na porta do templo, para que todos pudessem ver e ouvir. Não era em segredo. O evangelho, ele é para você até chegar em você, mas a partir do momento que chegou em você, já não é mais sobre você, é sobre o outro. Que Deus vai usar você para chegar no outro. E assim continuar. A lei deveria ser pública. A lei de Deus deveria ser pública. E era exatamente o oposto do que os sacerdotes faziam. Os sacerdotes ensinavam a lei em particular, em secreto.
No meio do povo dele próprio, não ao povo. No meio do sacerdote ensinava sacerdote. Mas o sacerdote não ensinava ao povo. Era o que Deus não queria. Deus queria o contrário. Deus queria que os sacerdotes ensinassem ao povo a lei. Não. Um sacerdote ensina outro sacerdote. A lei deveria ser pública. Inclusive, em Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 a 9, diz: os mandamentos deveriam ser ensinados abertamente, em casa, em público, para todos. Abertamente. Então, assim, eles não estavam cumprindo esse princípio. Apesar deles conhecerem, eles não estavam cumprindo. Mas Jesus cumpriu esse princípio. Ensinou ao povo, ensinou aos sacerdotes, ensinou a todos de forma aberta. Jesus como mestre público. Jesus como mestre público de todos. Jesus segue o padrão dos profetas e da lei, ensinando abertamente, sem ocultar a sua mensagem, mostrando que a sua missão é transparente e acessível a todos, cumprindo o modelo do Antigo Testamento. Isso aqui é lindo, porque mostra que Jesus ele não só entendia a lei, como ele cumpria. Jesus como mestre público. Jesus segue o padrão dos profetas e da lei, sem ocultar a sua mensagem, mostrando que a sua missão é transparente e acessível. Versículo 21. Por que me interrogas? Jesus perguntou. Por que me interrogas? Versículo 21. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram. Certamente eles saberão tudo o que eu disse. Por que vocês estão me interrogando? É só vocês perguntarem a quem me ouviram. Porque essas pessoas vão responder tudo o que eu falei. Tudo o que eu ensinei. E aqui tem um princípio fantástico da lei do Senhor, que é o testemunho de 2 ou 3 pessoas. Deuteronômio capítulo 19, versículo 15 diz: uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato, a justiça nos julgamentos. Ou seja, Deus ele estabeleceu que uma pessoa só, pelo testemunho de uma pessoa, aquela pessoa não pode ser condenada. Mas seja necessária, no mínimo, 2 ou 3 testemunhas. 2 ou 3, no mínimo. Então, assim, só sendo 2 ou 3 testemunhas, aí sim, 2 ou 3, que aí a pessoa poderá ser julgada. Números capítulo 35, versículo 40. O julgamento deveria ser baseado em testemunhas, não apenas em acusação. Deveria ser um julgamento justo. Deveria ser um julgamento aberto. Deveria ser um julgamento baseado em testemunha. Ou seja, no mínimo mais de uma testemunha. Não só em acusação. Jesus apela ao princípio bíblico de testemunhas para o julgamento justo, conforme a lei e o Antigo Testamento. Ele desafia a injustiça do interrogatório secreto. O interrogatório deveria ser público. Por que o interrogatório deveria ser público? Para que todos pudessem ver e ouvir. E para que, inclusive, o próprio povo pudesse questionar. Para que, inclusive, o próprio povo pudesse saber se estava sendo feita justiça ou não. Para que, inclusive, o próprio povo pudesse garantir que aqueles que estavam investigando, eles também fossem honestos. Ou seja, o julgamento deveria ser público, e que não foi. O julgamento ali foi secreto. Jesus apela ao princípio bíblico de testemunhas para julgamento justo, conforme a lei do Antigo Testamento. Ele desafia a injustiça do interrogatório secreto, pedindo o quê? Perguntem aos que ouviram seus ensinamentos públicos. Jesus tinha tanta certeza, tinha tanta convicção do que ele falava, que ele deixou muito claro, olha, pergunte a quem me ouviu. Acabou. O texto mostra Jesus cumprindo e defendendo a justiça da lei,
revelando a ilegalidade do julgamento que ele estava sofrendo. Jesus está deixando muito claro, olha, vocês são ilegais, vocês são corruptos, vocês são maus, vocês não são legais, vocês não estão vivendo no estrito cumprimento do dever legal, vocês são maus, são pecadores, vocês não estão seguindo o que a lei do Senhor ensinou. Versículo 22. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava perto bateu-lhe no rosto. Bateu-lhe no rosto. E ele falou, isso é jeito de responder ao sumo sacerdote? Perguntou ele. A profecia sobre o sofrimento do servo, Isaías 50, capítulo 6. Olha o que Isaías, há 2.000 anos, 3.000 anos, antes de Jesus falou. Eu ofereci as costas aos que me batiam, o rosto aos que arrancavam a minha barba. Não escondi o rosto das afrontas e dos cuspes, dos escarros que me deram. Olha Jesus aqui. Se você pegar o contexto de Isaías 50, é justamente o contexto do servo, do Messias, do Rei da Glória que vem para salvar o mundo. Jesus não virou as costas. Jesus ofereceu o seu rosto para que fosse batido. Jesus se ofereceu para que fosse morto. Inclusive, fosse humilhado. Proibição de agredir antes do julgamento. Deus ele estabeleceu que antes do julgamento, ninguém é pecador. É necessário que haja um julgamento para que aí sim a pessoa seja dada como pecador ou não, condenada ou não. Deuteronômio capítulo 25, versículo 1. A punição só deveria ocorrer após o julgamento justo, não antes. O julgamento de Jesus nem tinha sido feito. Tava começando o interrogatório. Opa! A live aqui no YouTube parou. Mas vamos continuar. A live aqui no YouTube parou, não sei porquê. Mas vamos continuar aqui no áudio. Na lei do Senhor, Deuteronômio capítulo 25, versículo 1. Versículo 1 e 2 diz assim: a punição só deveria ocorrer após o julgamento justo, não antes. Jesus sofre um julgamento injusto. Jesus é agredido antes de qualquer acusação, cumprindo a profecia de Isaías sobre o servo sofredor e mostrando a injustiça do seu julgamento, em contraste com a lei. O ato revela a ilegalidade do processo, pois a lei proíbe punição antes do julgamento. Esse texto destaca o sofrimento inocente de Jesus, cumprindo as Escrituras e em contraste com a justiça exigida pela lei. Versículo 23. Respondeu Jesus: se eu disse algo de mal, denuncie o mal. Mas se falei a verdade, por que você me bateu? E justamente isso aqui é a justiça é a verdade no julgamento. Versículo 16, Deuteronômio capítulo 16, versículo 19. Não torcerá a justiça. Julgarás o teu próximo com justiça. Deus que institui. Faça a justiça, viva a justiça, sejam honestos, sejam justos, porque eu sou santo. Zacarias capítulo 8, versículo 16 diz: falem a verdade uns com os outros, julguem com verdade e com justiça. Quem cobra a justiça não é só o povo, mas é Deus. É Deus quem cobra a justiça. Versículo 25. Então Anás enviou Jesus, de mãos amarradas, a Caifás, o sumo sacerdote. Jesus é transferido entre autoridades religiosas, como sacrifício apresentado diante do sumo sacerdote no Antigo Testamento. O texto destaca Jesus como um Cordeiro de Deus, inocente, sendo conduzido ao sacrifício em cumprimento às Escrituras. Versículo 25. Pedro nega Jesus mais 2 vezes. Enquanto isso, Jesus estava sendo interrogado. Simão Pedro estava se aquecendo. Perguntou-lhe: você não é um dos discípulos dele? Você vê, de novo perguntaram para ele. Já tinha sido perguntado quando ele entrou, quando ele estava ali para entrar.
A mulher perguntou para ele, que a mulher que guardava a entrada, e agora perguntaram de novo: vem cá, você não é um dos discípulos dele? Ele negou, dizendo: não sou. Um dos servos dos sumos sacerdotes, parente do que a orelha Pedro tinha cortado, insistiu: eu não vi com ele no olival? Peraí, eu te vi lá no olival, não foi você? Mas Pedro negou, mais uma vez. Ou seja, agora tinha sido a terceira vez que Pedro tinha negado Jesus, que conhecia Jesus. E no mesmo instante um galo cantou. E aí você vê como exatamente como Jesus predisse. Pedro, tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante. Pedro negou na entrada ali do pátio. Pedro negou agora quando perguntaram de novo. E agora um dos parentes do homem que Pedro tinha arrancado a orelha, tinha cortado a orelha, de novo, olha, eu não te vi no olival, naquele olival, e Pedro de novo nega. Mais uma vez Pedro negou. E no mesmo instante um galo cantou. Se Deus quiser, na próxima live vai ser Jesus diante de Pilatos, João capítulo 18. Se você chegou até aqui, dá um like para a gente continuar passando o reino dos céus para mais gente. Por favor, seja um instrumento de Deus. Por favor, seja um instrumento de Deus para a gente continuar levando, eu e você e Jesus, todos nós, continuarmos levando o reino dos céus para a terra, para outras pessoas. Se Deus quiser, a próxima live é Jesus diante de Pilatos, João capítulo 18. E é isso. Você chegou até aqui, se inscreve para você continuar essa história maravilhosa que mudou a humanidade. E é isso. Let's bora que Deus é bom, que importa. Tamo junto em nome de Jesus. E é isso. Forte abraço. Let's bora que Deus é bom, que importa. Deus abençoe. E até a próxima live. Jesus diante de Pilatos. Te espero lá em nome de Jesus.